Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Daniel Silva Dourado, né? Sou discente da Universidade de Brasília, né? Da Faculdade de Tecnologia, estudante de Engenharia Elétrica do oitavo semestre. Nesse momento eu vou apresentar aqui meu projeto de iniciação científica 2023/2024. Minha orientadora, Ana Maria Rezende Junqueira, né? Do Departamento FAV, Faculdade de Agronomia e Veterinária. E eu vou apresentar aqui o meu PIBIC, né? Eu não sei se está apresentando já para vocês, vocês devem já estar enxergando aí minha tela. E vamos lá. É, o tema do meu projeto de iniciação científica se chama Tecnologias Sociais, Elaboração, Tratamento e Validação de Composto Orgânico à base da casca de piqui na produção de mudas e hortaliças, né? Data de hoje, dia 28 de outubro de 2024, tá? Nessa apresentação explicativa, eu vou começar introduzindo aqui para vocês a produção de mudas, né? Dentro da metodologia eu vou mostrar também como os substratos que foram testados, também os métodos que foram utilizados, eu vou mais falar, né? E os resultados observados. Na conclusão, algumas recomendações para a gente poder repetir esse experimento, né? E ter um melhor resultado, né, nos próximos testes que a gente vai desenvolver. E também no final, né, vai ser os agradecimentos e a equipe do projeto. Algo bem rápido, eu quero, né, ser bem didático aqui com a minha apresentação. Então, inicialmente, né, eu quero apresentar aqui a questão da importância, né, da produção de hortaliças para a economia. Então, eu vou trazer aqui uma breve historinha que eu acho que pode colaborar aí com a compreensão de todos, que seria o seguinte: a gente tem um pequeno produtor, né, rural, que ele vive basicamente, né, da produção de hortaliças. Então, ele fornece nessas hortaliças, vamos fazer aqui uma analogia, onde ele só produz alface e repolho, né, que é, no caso, a nossa situação aqui desse projeto. Nesse caso, ele vive à base do fornecimento, né, e na produção de mudas e hortaliças focado em alface e repolho. Se ele não tiver um custo barato, né, se ele não tiver um custo barato para produzir essas mudas, né, ele pode falir. E ele pode ficar com fome e também deixar seus familiares com fome também por base é, do excesso de investimento ali para a produção de algo que é super necessário para o seu dia a dia. Então, achar, encontrar, né, um mecanismo barato, né, uma metodologia barata para que ele venha conseguir produzir algo eficaz de forma rápida e que ele venha também conseguir um lucro exponencial, né, significativo para ele, que ele consiga, né, enfrentar o dia a dia. Eu acho que essa é a solução e o objetivo desse projeto. Então, eu já meio que trouxe um pouquinho do objetivo e já introduzi também um pouquinho do que se trata esse trabalho. Né? Dentro aqui da qualidade das mudas, né, influência do substrato, esse trabalho, né, ele busca de fato entender a qualidade, né, das mudas e também de fato a influência de fato de cada substrato utilizado nesse projeto. A gente utilizou três tipos de substratos, que foi, né, o principal mesmo, que é, né, o substrato à base da casca de piqui. A gente utilizou humus de minhoca também, e também a gente acabou utilizando o, o substrato comercial, né? E o potencial também, o que a gente calcula que seria o potencial da casca do piqui como substrato sustentável. Então, o nosso foco é verificar de fato se a casca de piqui ela é totalmente eficaz, né, para chegar nesse resultado, né, desse produto rural. Porque pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente foi atrás, né, boa parte desses produtores rurais eles têm, né, é, pequizeiros em suas propriedades. Então isso seria algo bem bacana, porque o piqui, né, o que é extraído é o fruto interno, né, e toda aquela a parte do mesocarpo, né, da casca, ele é descartado. Então ele não tem serventia nenhuma para o produtor. Então utilizar esse mecanismo como algo eficaz, né, como algo que possa ser reaproveitado, eu acho que é o ideal, entendeu? Então, esse é o nosso objetivo, utilizar algo que era 100% descartável e transformar isso em algo totalmente possível e sustentável e influenciar diretamente na economia desse produtor, né? Vamos dar continuidade aqui. O próximo slide aqui, ele nos mostra, né, o que é o substrato de casca do piqui.
né? Ele é basicamente, né, um composto de diversas, onde faz ali a junção de diversas culturas, né? A gente utiliza vários orgânicos, né, na produção da casca do piqui. Nisso ele é submetido, né, à secagem e depois ele é utilizado da maneira comum. É um substrato simples, né? É utilizado, né, comumente aí como outro qualquer. E a única diferença é que a gente fez a mistura aí, né, com a casca do piqui. Então ele é de fato produzido à base de compostagem, tá? Então, baseado em estudos, baseados também em outros artigos, depois de muita leitura, a gente observou que ele de fato tem um potencial, né, sustentável para que a gente consiga chegar nos nossos resultados esperados no final desse projeto, né? Então a gente sempre buscou é, esse substrato, né? No caso, o objetivo seria buscar uma alternativa, né, mais eficaz do que o próprio substrato que a gente compra, né, tradicionalmente aí em agropecuárias, em casas de adubos, né? Então, aqui na metodologia, vamos lá, eu vou apresentar aqui para vocês os parâmetros que foram avaliados, né? A gente, aqui no terceiro tópico, a gente observa que a gente observou a velocidade de emergência, a gente observou o índice de germinação, a massa fresca, né? E a altura da plântula, correto? E para explicar um pouquinho para vocês, como eu já tinha falado antes, a gente usou duas espécies, que eram o alface e o repolho. Vale enfatizar aqui que essas sementes elas não eram peletizadas, então isso vai ser uma informação totalmente eficaz para o finalzinho da apresentação, onde eu vou apresentar os resultados. Então, foque nessa informação. As sementes não eram peletizadas. Tá aí o delineamento experimental. A gente pode dizer que foi utilizado ali 3 repetições, né? Eu posso afirmar para vocês, a gente utilizou 3 repetições, né, de cada substrato, onde 3 bandejas, né, eram 9 bandejas, ou seja, 3 bandejas a gente utilizou, né, com o composto à base da casca de piqui, mais 3 bandejas para o humus de minhoca, e 6 bandejas ali para o substrato comercial. Dessa forma, o que acontece? A gente fez o seguinte: a gente dividiu cada bandeja contendo 200 células, uma extremidade, né, 100 células de um lado, né, do lado A, a gente colocou apenas a semente de alface, e o lado B, com mais 100 células, a gente utilizou ali mais 100 células de repolho. Então a gente fez isso para todas as bandejas. Então a gente teve aí, né, dividido de forma igualitária, né? Houve um equilíbrio aí de divisões de plantio para que a gente tivesse um resultado aí que desse para calcular a média e ter um parâmetro, né, bacana para de fato enxergar melhor esse resultado, tá? Então foi isso. A gente tem uma imagem aí, né, de uma bandeja, essa bandeja de humus, né? Eu acredito que acredito que seja o lado do alface. Aí mostra algumas plântulas na imagem. Baseado nos resultados, aqui a gente vê já, né, outra imagem também, né, a gente observou nos resultados desse projeto que houve, né, o baixo índice de germinação com sementes não peletizadas. Por que eu pedi para vocês guardarem aquela informação de que as sementes não eram peletizadas? O fato delas não terem sido peletizadas, a gente chegou num resultado que o baixo índice de germinação foi por conta desse fato, né? E a gente, né, chegou à conclusão que se de fato elas fossem peletizadas, a gente teria, né, um resultado melhor. E é isso. Então aqui, né, no segundo tópico, desempenho com substratos de humus de minhoca e de piqui. O que acontece? O top 1, né, o substrato que teve o melhor resultado de fato foi o humus. Né? Ele teve o melhor resultado e então ele, tipo, de fato, né, comumente aí em diversas propriedades é utilizado o humus mesmo como o substrato principal para a produção de mudas e hortaliças. Mas o que acontece? A casca de piqui ficou em segundo lugar. Ela teve ali uma germinação intermediária, né, abaixo do humus, e incrivelmente, né, o substrato comercial, como apresenta ali no último tópico, ela teve, né, uma maior porcentagem de sementes duras, que influenciou diretamente aí nessa questão
da semente não peletizada, né? Pelo fato dela ser um substrato comercial, o contrato, né, era de se esperar que ela tivesse ali o melhor, a melhor, o maior índice de germinação, né? Mas infelizmente nesse nesse projeto, né, que a gente fez, acabou não tendo esse resultado que a gente esperava, né? E o repolho, de fato, ele apresentou a melhor performance, né? Então, é isso. Aí a gente apresenta outra imagem, né? Bandeja de isopor, mostrando as sementes germinadas. De fato, foi eu que tirei essa imagem, né? E é isso. Então, concluindo, né, a gente recomenda a repetição desse experimento, né? Com as sementes de qualidade maior. Então, né, como eu mencionei, a gente precisa agora fazer um novo teste, verificar aí novos parâmetros e utilizar aí as sementes peletizadas. Então, o substrato à base da casca do piqui, né, ele tem um potencial intermediário, né, e de fato ele é uma alternativa viável, né, ao substrato comercial aí, né, para o produtor ele não ter que investir em um adubo pago, né, ele pode fazer nessa essa, esse investimento aí, né, em algo que já tem sua própria propriedade, né? Caso ele não tenha, por exemplo, um minhocário na própria residência, onde ele pode usar também humus de minhoca como substrato principal. Né, a equipe aqui, os colaboradores, como mencionei, minha orientadora Ana Maria Rezende Junqueira, né, tem o Alexandre César Palermo, temos também a Alicia Nunes de Oliveira, né, temos também a pós-doutora Camila Sembrolha Teles e também, né, o Paulo César Filho, né, e o Sérgio Costa Júnior, né. Fora também os funcionários, fica aqui meu agradecimento também, né, aos funcionários aí do NEPS, da Fazenda Água Limpa, lá da Universidade de Brasília, que se localiza ali no Parque Way, na Vargem Bonita. Então é isso, agradeço a todos e obrigado por assistirem minha apresentação. Ficando que não estava gravando. Tem que estar gravando, meu Deus. Gravou. Ai, que ótimo.